Fala um pouco do quiver dela. Bom, ela utiliza, assim, eu não, procuro não ter muita variedade, muito grandes, assim, porque senão se torna aquela coisa assim que tu fica em decisão, pô, aí acaba não dando certo, pô, por que eu não fui com aquilo, né, com aquela Simplificar, outra, né? Simplificar. Então, o que eu busquei com ela, assim, é trabalhar em cima de um desenho que se adaptasse bem a ela e que desse uma prancha, assim, que fosse bem versátil para tamanhos de ondas e não ter que ficar mudando muito. Hoje nesse 2023, a gente acabou optando por 2 modelos. Um que ela não havia ainda utilizado, e eu já tenho bastante tempo assim que eu venho trabalhando em cima desse design dessa prancha, que eu fiz em especial para o meu filho, porque ele é numa posição diferente da minha, né? Eu sou régula e ele é goofy. E nós dois somos régulas. Nós dois somos régulas, então a gente praticamente usa a mesma prancha. Assim, isso, lógico, tamanhos diferentes. Talvez se a minha mãe surfasse, será que ela seria goofy? Se ele puxou ela. Então eu ali na prancha com o meu filho, eu vim trabalhando assim pela posição de pé dele. Então, como ele é goofy, uma coisa que eu notei interessante, que eu fiz até uma pesquisa em cima, é que muitos goofs, eles andam de skate de régula. Muitos goofs surfam, goof footers, eles surfam para trocada, e no skate ele não consegue ser goof, ele é régula. Sério. Cara, se tu olhar, maioria, a minha amiga 90% tá dos goofs são destras. São destras. O cara surfa com o pé de força dele na frente. Ao que o normal, o régula, ele é ao contrário. O pé de força dele é atrás, aonde ele empurra. E aí eu comecei a pesquisar isso daí. Foi muito louco. O skate tem uma influência muito assim, grande, o que né? aconteceu isso? Isso daí aconteceu porque muitos ali, quando meu filho era novo, tinha uns 10 anos. Lá vem os 10 anos, né? Que foi tudo nos 10. Esse número, cara, persegue. É da família. Não, com 10 anos a gente viveu intensamente 10 anos, né? Então, meu filho era bem novo, em torno disso daí, 10, 11 anos, eu acho. Não tenho bem certeza, assim, a data. Mas tinha um surf treino da Mormai, que era feito na Praia Mole, pelo Netão, e eu comecei a participar, levei ele para fazer os treinos juntos, assim, tal, e eu acabei até... Junto com o Grilo, a gente administrou um tempo, assim, e acabamos até fazendo eu comecei a ser meio que técnico ali desses treinamentos, desse aqui, e comecei a notar isso daí. Aí, eu fiquei sempre intrigado com isso, pelo fato dele ser destra e surfar para frente, né? Ele não conseguia. Aí eu sempre era meio intrigado. Eu comecei a fazer uma pesquisa, perguntei para o Peterson Rosa. Aí o Peterson é um dos caras que é régula e me falou que era canhoto. Aí eu disse, pô, mas como? Pá? Aí eu comecei a ver isso daí. Que curiosidade, né? É uma curiosidade, bateu na cabeça e comecei a ver. Cara, e muitos goofs são destras, cara. Surfam... Interessante, né? E aí o que acontece, cara? A prancha dele amassava muito, ele botava muita força no pé da frente. Então ele meio que teve que se adaptar um pouco e eu comecei a notar isso daí. Então aí eu lá isso daí uns 10 anos atrás, sei lá quanto, mas eu comecei a ver isso, aí eu comecei a jogar uma flutuaçãozinha e tal, mais no bico, enfim, fiz umas modificações e cheguei a esse desenho aí para a prancha dele, e ela nunca havia usado, e esse ano em Saquarema foi uma coisa assim que veio, eu disse, cara, ela nunca usou esse tamanho de prancha, então... Que tamanho era? A prancha dela, desse modelo, é 5,3 e 3/4. 5,3? 5,3. Usa pequenininha assim? Pequena, Tem 1,54 e meio de altura. Pela estatura dela, então ela usa em torno de 5,5, 5,5,5, 5,6. E a sua GAN, que é 5,7? 5,7. 5,9. A maior 5, que ela 7, tem no momento. 5, mas ela geralmente mas, usa assim, 5,7. No Brasil, ali no máximo... 5,7,5, assim, galera que é a toda prancha. tá usando prancha pequena, né? Se deu uma reduzida, né? E voltando aí a esse modelo, aí eu fiz para ela em Saquarema, e acabou que ela ganhou o campeonato lá em Saquarema, fez uma boa apresentação, fez notas boas, tal, então encaixou. Então ela tá mais que nesses dois. Afinal, consegui fazer um 9,5. E como é que é a curva de fundo da prancha? Dessa tem um pouco menos. Ela, na verdade, ela tem o kickzinho ali da rabeta, ela é um pouco mais reta, e o kick é mais só na rabeta. Porque a prancha é pequena, então tem que ter é esse modelo, né? Ele é um pouquinho mais esticado.
Daí, por causa dessas outras coisas, ela é double concave no final, termina com um V-bottomzinho. Ela vem de um single concave para um double e termina com a maioria das pessoas estão usando assim, né? Esse modelo. Aí um outro, que é a prancha dela, normal, assim, que ela usa mais, com mais frequência, que é uma round. Antes ela usava muito solo, a gente mudou para round para poder forçar um pouco mais as manobras e a entrada dela. Usa muito backside, então. Exato, principalmente, E aí eu joguei, essa daí é single concave. E é difícil shapear para sua filha? Porque eu para o meu filho, no começo, eu não gostava de fazer a prancha, porque ele reclamava demais. Hoje ele só consegue cair com minhas pranchas, né? Cara, então, ser técnico, ser shape. Eu estava até levando a ideia também com o Ian Gouveia. Que cara maneiro, né, cara? Ele é muito. Sim. Pô, família ali, né? A família Gouveia, assim, eu entrevistei ele aqui, foi fantástico. Que humildade, né, cara? Só podia família nota 10. Aloha, Fabinho, estamos mandando aí pra você. Boa, família nota 10, né? E, cara, assim, é uma responsabilidade, eu me sinto um certo peso às vezes, sabe? Porque decisões têm que ser tomadas, então isso vai refletir lá no resultado dela, vai refletir na história toda. Então eu sinto uma responsabilidade grande. Para mim é enorme, sabe? Para mim é bem enorme essa responsabilidade. Mas eu tento levar numa boa. Já ouvi várias vezes, assim, já vieram falar algum tempo atrás, que ela usa ainda a tua prancha, que ela tinha. Já tentamos, cara, eu falo assim, eu sou meio cabeça aberta, sabe? Eu não quero ficar, eu não queria ser. Não quer essa responsabilidade. Eu não gostaria de ter essa responsabilidade, sabe? Eu sempre tem alguém falando, pô, é o pai que shapeia. Juro que é uma responsabilidade assim. Mas difícil. Ao mesmo tempo é muito bom, né? Prazeroso. No final, quando tu vê que tá dando certo. E o que é legal, eu acho assim, é dela, ela entra na sala de shape contigo? Sim, a gente tem uma conversa, ela não tanto, mas ela eu procuro passar a ela as informações. O atleta sabia qual é a curva. Exato. 2 polegadas, 4,5 na frente, sim, um pouco mais, né? Qual isso é importante. Profundidade, né? Porque aí ele entende mais, né? Eu acho importante isso aí, o atleta entender. Eu até comecei a fazer prancha assim, que eu estava competindo, surfando, mas já estava começando a ter uma idadezinha ali, os 20 e tal. Comecei a pensar, e o surf naquela época não dava dinheiro, né? Então era prazer, muito difícil, era muito prazer. Hoje em dia, realmente, cara, eu tava enorme, né? E eu estava preocupado. A gente assim. era da época do Garrincha, né? Mandava bem na bola, mas, pô... a minha primeira prancha mesmo foi lá no 70 e alguma coisa lá, sei lá, que eu nem conseguia acabar, que eu não sabia que tinha resina parafinada. Eu dei o banho de resina pura. Meu Deus, né? Não conseguia lixar. Que história é essa aí, né? Isso aí essas histórias são legais, são legais, lógico. Meu primeiro concerto de prancha, eu misturei, botei a resina, era bem pouquinho, que era um tequinho pequeno, assim. Botei a resina, botei... Muito catalisador. E muito cobalto, né, cara? Pô, botei cobalto catalisador, meu Deus, né? Secou na hora. Imagina, o negócio saiu fumaça, ficou preso. Aquela fumaça é muito tóxica, né?